Simplesmente o vídeo mais aguardado do ano. Hoje vou contar para vocês quais foram os meus top 10 livros lidos em 2025. Então bora! Fala galera! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pela Capa, o seu canal de livros e quadrinhos aqui no YouTube. E gente, vídeo mega especial aqui, né? Vídeo para fechar nosso ano de 2025, compartilhando com vocês quais foram as minhas melhores leituras. Essa semana eu já soltei aqui no YouTube o vídeo dos meus melhores quadrinhos de 2025. Se ainda não conferiram esse vídeo, eu vou deixar o card no final aqui para vocês poderem conferir. Mas, bem, vamos dar aqueles recados iniciais e começar logo com essa lista. Deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, considere se tornar um membro aqui do canal, para você entrar na família Pela Capa e curtir todos os benefícios exclusivos para os membros. Bem, com recados dados, bora começar o vídeo. Em 10º lugar, temos A Batalha do Apocalipse, de Eduardo Spohr. E, gente, esse livro aqui é muito legal, ele é a fantasia, que ele tem toda essa roupagem de religião, né? Uma roupagem religiosa. Porque aqui a gente está acompanhando os últimos momentos ali antes da grande batalha do Apocalipse, que diz que vai ser quando Deus despertará do 7º dia, que ele está descansando, né? E aqui a gente acompanha vários personagens interessantes e essa batalha tem várias frentes, lideradas por personagens diversos. E é muito interessante, né? O Eduardo, ele acaba criando vários personagens, né, e também utiliza vários personagens que são famosos, né? Os arcanjos que a gente conhece, Gabriel, Miguel, Rafael, Lúcifer. Então, tem todos esses personagens aí dos textos bíblicos, mas também tem todo o corpo mais próximo ali do protagonista, que eu acho que são personagens que o Eduardo criou para a história. Que nem eu disse, a gente está aqui acompanhando o nosso grupo de protagonistas se preparando para a grande batalha que vai acontecer. E durante essa preparação toda, eles viajam bastante e tudo mais, tem vários momentos que eles são quase road trips aqui, que são muito interessantes. E tem alguns flashbacks. E para mim, os momentos que mais brilharam nesse livro foram os flashbacks. Eu não sou um cara que gosta muito de flashback dentro da narrativa, né? Eu gosto quando a história avança para frente, não para trás. Mas os flashbacks aqui foram incríveis e eu tenho que deixar um destaque aqui para o flashback da Torre de Babel, que tem cenas inacreditáveis. É difícil desgrudar da leitura enquanto você está lendo esses flashbacks. Então, acabou somando muito. E também esse livro aqui vai ficar marcado para mim para sempre, porque ele coroou o nosso Clube do Livro agora em 2025. Ele foi a nossa última leitura conjunta do ano, e o Eduardo Spohr participou dessa leitura com a gente. Então, tornou tudo muito mais especial. Então, Batalha do Apocalipse aqui em 10ª posição. Em 9º lugar, temos aqui Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Mais um livro que a gente leu no nosso Clube do Livro. Aqui vai estar recheado de coisas do nosso clube, que a gente realmente leu muita coisa maneira esse ano. Mas conta a história do Marlowe, que ele é um capitão de navio e ele está indo trabalhar na África. E a missão dele lá é resgatar um homem que é o maior explorador de marfim da região, que está meio que perdido, sumido. Os empregadores dele não estão tão satisfeitos assim, porque ele está meio que... A performance dele está tão boa que está deixando a imagem do resto do pessoal meio mal. Então a missão do Marlowe é ir resgatar esse cara ali bem no coração da floresta. E é um livro muito legal que vai trazer muitas críticas sobre esse modelo colonialista europeu na África. A gente sabe que é uma história que ela foi baseada em experiências do próprio Joseph Conrad com a exploração de marfim no Congo. E também vai ser um livro que vai falar muito sobre os perigos de endeusar algo. Como que a gente consegue atribuir significância para algo que não deveria ter. E como que esse excesso de praticamente adoração, praticamente religiosa mesmo, com uma pessoa, ou com um objeto, ou com qualquer coisa, pode nos levar a uma loucura absoluta. É um livro que eu gostei bastante, gostei pra caramba dele. Ele só não tá mais alto na minha lista aqui, porque a escrita do Joseph Conrad eu não gostei mesmo. É um livro que, apesar de tudo que a história que estava me passando
Eu gostei pra caramba, entendi todas as críticas, entendi o texto, mas foi uma leitura difícil, é uma leitura meio truncada, ela não flui muito bem, pelo menos não funcionou tão bem pra mim. Mas é um livro incrível e tá aqui ocupando a nossa 9ª posição. Em 8º lugar, eu meio que vou dar uma roubada aqui, porque eu não vou falar necessariamente de um livro, mas de um apanhado de coisas. Esse ano, no mês do horror, no Pela Capa, eu fiz um mês temático de HP Lovecraft. Soltei bastante vídeo do autor, a gente leu alguns contos dele no nosso clube do livro, e em 8º lugar aqui eu quero colocar os contos que eu li de HP Lovecraft. Esse ano eu devo ter lido em torno de 20 contos, mais ou menos. Eu gostei bastante, foi meu primeiro contato com o autor, e a prosa dele me agradou muito. Eu gostei muito de todas essas partes dos mitos de Cthulhu, gostei muito das histórias das terras oníricas. Todas as histórias são terrores que não são necessariamente sobrenaturais também, que me agradaram bastante. E, obviamente, eu tenho que deixar aqui alguns destaques, né, para Horror in Denuit, A Sombra sobre Innsmouth, O Chamado de Cthulhu, Nas Montanhas da Loucura, A Caverna, Dagon. Foram vários contos que eu gostei muito e me marcaram. A minha ideia é continuar fazendo leitura das obras do Lovecraft até concluir a obra completa dele, né? Felizmente, nesse Natal, meu amigo Olavo, ele me presenteou com um box da Penguin, que tem a obra completa. Então, os contos que não tem nessa edição aqui, vão ter naquela edição de lá. Então, hoje eu tô aí com a oportunidade de ler tudo do Lovecraft, porque é uma meta que eu quero concluir, ler a obra completa do autor, que realmente me encantou bastante. Em 7º lugar, temos aqui o mais novo lançamento de Ken Follett, que é O Círculo dos Dias. E eu gostei muito dessa leitura. Esse aqui foi um livro que dividiu muitas opiniões, mas eu fiquei do lado da galera que gostou, sabe? Esse aqui é um livro que vai remontar, fazer uma ficção histórica ali no período neolítico, sobre a construção do Stonehenge, esse círculo de pedra mega misterioso, né? E aqui a gente vai ter histórias muito legais, subtramas muito interessantes. Eu fiz um vídeo completo no canal sobre essa obra daqui, eu vou deixar o card aqui em cima, eu vou deixar no final do vídeo também, para vocês poderem dar uma conferida. Mas eu gostei demais dessa leitura. A escrita do Follett, na verdade, ela é apaixonante, né? É difícil você querer largar o livro. E apesar de eu conseguir reconhecer os problemas que essa obra aqui teve, ela me agradou muito. Foi um livro que me prendeu do início ao fim, os personagens me prenderam do início ao fim, tiveram momentos de tensão, momentos alegres, momentos tristes, então pra mim foi uma obra extremamente completa e que me deixou bastante contente. O Follett até agora não me decepcionou em nenhuma obra dele que eu li, e o pessoal falando que essa daqui é uma das mais fracas dele me deixa muito entusiasmado para ler mais títulos do autor. Em 6º lugar, temos aqui mais uma leitura do nosso clube do livro. Temos muitas delas aqui hoje, né? Mas é Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Essa minha edição aqui, ela é meio ruim de mostrar porque não tem o título na capa, né? É a edição minha que veio dentro de um box. Mas aqui é bem legal, é uma história que ela é engraçada e trágica na mesma proporção. Aqui a gente tem a história desse rapaz, que ele acorda um dia normal, sai pra sair, a cidade teve uma mega festa ali no dia anterior, uma festa de casamento, só que esse casamento deu todo errado. O marido descobriu que a mulher não era virgem, ficou frustrado com isso, acabou com o casório ali na noite de núpcias, só que a culpa disso tudo caiu sobre o rapaz. Eu esqueci o nome dele, vai ficar aqui na tela o nome dele. Mas o rapaz só vivia na vida, só que o pessoal da família da moça ficou perplexo com o cara, tá puto com o cara, tá querendo matar ele. Só que eles ficaram meio que ameaçando fazer isso pra cidade inteira. Então a cidade inteira tava sabendo que esses rapazes iam matar o protagonista e o protagonista não sabia de nada. Então é uma grande história do deixa que eu deixo. Todo mundo da cidade ficava pensando, alguém vai lá impedir ele. Alguém vai avisar o menino pra não sair de casa. Alguém vai fazer alguma coisa. Só que chega um momento que ninguém faz nada e a morte anunciada se concretiza, né? Isso não é spoiler, porque tá no título do livro. Mas é uma história muito, muito legal, é um livro muito fininho e eu gostei muito dessa leitura daqui.
Em quinto lugar temos o homem, a fera, o bárbaro, Conan! Eu trouxe aqui o volume 1 para ilustrar, mas esse ano eu fiz a leitura aqui do volume 1 completo e praticamente o volume 2 inteiro também. E, gente, isso daqui é bom demais. Eu sou fã de Conan já há muito tempo, né, lendo os quadrinhos, mas eu ainda não tinha lido os livros, né, os contos originais que saíram na Weird Tales lá atrás, na década de 20, e pude ter esse contato esse ano e eu gostei muito. Aqui a gente tem essas histórias de espada e feitiçaria que realmente impressionam e encantam. O Conan é um personagem muito bacana. Para muitos que não o conhecem ainda, né, que não tiveram contato com as obras em quadrinhos e nem com os livros, pode achar que o Conan é um personagem 100% bestial, que ele é um personagem que é só briga de espada e acabou. Mas o Conan, ele é um personagem muito interessante, ele tem muito a dizer. E tem vários momentos de reflexão, de filosofia que o Conan coloca aqui. A escrita do Howard é muito bonita também, e ela empolga. Então torna essas histórias imperdíveis. Eu tenho que dar destaque aqui para as minhas histórias favoritas, obviamente, né? Com certeza, A Rainha da Costa Negra foi a melhor disparada. Temos aqui Chutal do Crepúsculo, que eu também achei incrível, e obviamente temos A Torre do Elefante, que tem a minha frase predileta do Conan, que é: sempre há um meio quando o desejo se soma à coragem. E, sério, é difícil eu recomendar mais Conan do que eu já recomendo aqui no canal, mas pretendo fazer um vídeo completo assim que eu terminar a trilogia de livros do Conan, né? Tá faltando terminar o livro 2 e o livro 3. Assim que eu terminar os 3, vou vir fazer um videozinho completo, comentar todos os contos aqui com vocês, porque eu sei que se eu ficasse fazendo vídeo a vídeo aqui, as views iam caindo assim, à medida que os vídeos fossem passando. E comentar conto a conto também no nosso quadro Nem Te Conto, não sei se seria um formato tão legal. Vocês podem deixar aqui nos comentários se vocês gostariam de ver eu comentando cada conto separadamente. Mas o vídeo com os 3 livros no finalzinho da leitura vai ter com certeza. Em quarto lugar, temos aqui um livro que eu fui intimado a ler pela querida inscrita aqui do Pela Capa, a Natália. A Natália, ela é membro aqui do Pela Capa e na tier que ela participa, ela tá no Jim Rats. E todo vencedor do mês do Jim Rats pode escolher uma leitura para eu fazer. E a Natália venceu no primeiro mês e escolheu A Mão Esquerda da Escuridão para eu fazer a leitura. E Natália, caramba, que bom que você escolheu isso, que eu gostei demais dessa leitura, né? Eu meço se uma ficção científica é boa ou má quando ela consegue, através de conceitos muito mirabolantes, fazer a gente questionar coisas dos dias de hoje. E é exatamente isso que o livro faz. E o livro ele apresenta discussões importantíssimas e curiosas pra caramba sobre gênero. O protagonista do livro aqui, ele é mandado para um planeta, e nesse planeta os seres que habitam lá, eles não têm gênero definido. Eles, na verdade, eles vivem ali sem esse gênero definido, e durante um período do ano, durante a época do cio deles, eles assumem ali os genitais masculinos e femininos, tem as relações intersexuais e depois voltam cada um a não ter gênero, né? E isso traz muita confusão para a cabeça do protagonista, isso traz muita confusão para a cabeça de nós leitores, que nos faz questionar muito o papel e a importância do gênero na sociedade. Eu achei muito legal, eu acho que é um livro extremamente atual, apesar de ter sido escrito já há bastante tempo, né? Mas traz discussões que são extremamente pertinentes no século XXI, principalmente na década de 20 que nós estamos vivendo, né? E, gente, também tem uma piscadela para discussão sobre racismo, né? Mas não é o foco do livro. Mas eu acho que o objetivo da autora aqui era trazer essas criaturas, obtusamente diferentes biologicamente do ser humano, para questionar essas coisas que nós, como seres humanos, damos um peso muito grande dentro da nossa sociedade, como cor, gênero, identidade, sexualidade. Então é um livro incrível que eu recomendo para todo mundo. Uma discussão extremamente atual e uma autora que com certeza eu vou atrás de mais obras dela. Finalmente chegamos no pódio. Em terceiro lugar, a terceira melhor leitura que eu fiz em 2025 é Warbreaker, de Brandon Sanderson. E, gente, essa aqui é uma leitura que eu demorei muito para fazer ela porque eu ficava receoso.
Brandon Sanderson é o autor do momento. Tá na boca do povo, a galera ama esse cara e evangeliza os livros dele, né? E o cara só escreve calhamaço. E muito havia de discussão sobre qual que é a melhor porta de entrada para começar a ler o autor. Ah, é por Warbreaker? É por Mistborn? É por Caminho dos Reis? Ah, é por Elantris? Muito se discute sobre isso. E isso me afastava das obras do autor. Até o momento que a Lorena, que é minha nutricionista e ela também tem um canal de literatura, ela é mega famosa lá no BookTok também, ela me falou, olha, o Warbreaker é uma excelente porta de entrada. Eu falei, vou ler o Warbreaker então. A trama tinha acabado de lançar? A gente até colocou para ler no nosso clube do livro aqui do Pela Capa. E foi uma leitura muito boa, a galera gostou pra caramba. Aqui a gente tem um livro de fantasia que vai ter duas irmãs como protagonistas, a Ciri e a Vivenna. Eu já fiz já fiz um vídeo completaço sobre Warbreaker, vai estar aqui em cima e nos cards finais aqui do vídeo também. Mas aqui a gente tem essas irmãs tentando sobreviver em um ambiente que é completamente diferente do que elas estão acostumadas. A Ciri, ela é enviada para se casar com o Rei Deus, que é o Senhor Supremo, o chefe de estado do reino rival que ela mora. E a Ciri é muito infantil, é uma personagem que ela tem que aprender a amadurecer muito nesse livro. Enquanto a Vivenna, que já é uma personagem mais madura, mais adulta mesmo, ela vai para o reino rival tentar salvar sua irmã deste destino horrível. Porque as duas têm trajetórias completamente diferentes e traz muita coisa interessante, né? A forma que a magia desse mundo é criada e utilizada é muito criativa também. Isso me atraiu muito nessa leitura. E o meu personagem favorito aqui é um deus que vive nesse mundo chamado Canto de Luz, que ele tem todo um arco próprio ali de autodescoberta. E se eu ficar entrando demais aqui, eu vou ficar meia hora falando só desse livro. É um livro incrível de fantasia. Se vocês querem saber um pouco mais sobre ele, assiste o vídeo que tá aqui em cima. Vocês não vão se arrepender. Vou deixar ele lá no final dos cards. Em segundo lugar, não poderia faltar esse autor aqui na minha lista de top 10, né? Que é o meu autor favorito, Bernard Cornwell. E estou colocando aqui O Trono Vazio, o oitavo livro das Crônicas Saxônicas. Crônicas Saxônicas, eu tô demorando muito mais tempo do que eu gostaria para concluir a leitura dela, né? Porque eu não posso só ler Crônicas Saxônicas. Eu tenho um canal de literatura que eu tenho que ler várias coisas diferentes para apresentar coisas diferentes aqui. Mas eu tô amando essas histórias. O Uhtred, que é o protagonista, ele é um personagem fantástico. Eu poucas vezes vi um personagem no qual eu me conectei tanto com ele. Não porque eu acho que eu tenha traços parecidos com ele, né? Mas que eu já tô acompanhando esse cara há 8 livros. Então eu tô vendo ele desde a infância até aqui, que ele já tá praticamente um idoso. No 8º livro, são 13. Eu tô até curioso pra saber o rumo que isso vai dar, né? Mas aqui é um livro muito legal. Aqui é um livro que o Uhtred vai se aproximar mais da sua filha, a Estioha. A Estioha, que era uma personagem bem secundária nos outros, ganha certo protagonismo aqui. O Uhtred mostra mais uma vez o combatente brilhante que ele é, porque ele tá com o corpo debilitado nessa história e utiliza sua genialidade para poder combater seus inimigos, muito mais jovens, muito mais ágeis do que ele. Ele consegue aqui vários planos mirabolantes, inclusive, que são muito legais, e o Cornwell, ele é mestre naquilo de colocar os personagens em situações que você não consegue dormir sem saber o que vai acontecer em seguida. O Trono Vazio foi uma das melhores leituras do ano, assim, fortemente, e eu mal posso aguardar para fazer a leitura dos próximos volumes, que eu imagino que vai entrar ali numa sequência difícil de largar esses livros. Talvez vocês me vejam falando muito sobre Crônicas Saxônicas nos próximos meses, porque eu quero muito dar sequência nessa série aqui, até para poder finalizar as Crônicas Saxônicas e começar as outras séries do Cornwell. Porque Cornwell é uma constante na minha vida, eu vou estar sempre lendo esse autor. E, gente, em primeiríssimo lugar, a melhor leitura que eu fiz esse ano. Quem aí já está acompanhando Pela Capa, pelo menos nesse último ano, já não tem nem dúvida de qual vai ser a obra que eu vou mostrar aqui. Mas vou falar de Blackwater, mais especificamente do volume 3.
Obviamente eu consigo colocar aqui a Blackwater, pelo menos os 4 volumes que eu li até agora, no top 1 aqui, né? Pra gente falar que a série foi a melhor coisa que eu li esse ano. Mas só para escolher um volume dessa série, dos que eu li até agora, é o volume 3. Aqui no volume 3 a gente já tá engajado pra caramba com os personagens que a gente conheceu nos volumes 1 e 2, né? E é um livro que ele apresenta muitas situações de risco para esses personagens. E nesse livro também existe um momento decisivo que vai mudar completamente a estrutura da família Karski para os livros seguintes. Eu não vou dar spoiler aqui, por favor, né? Mas é uma leitura que eu me apaixonei por ela. Primeiro que os livros são lindinhos, né? Olha só que bonito isso daqui. Não sei como é que eu tô mostrando isso pra vocês na tela. Mas foi uma leitura que eu comprei os livros pela capa. Eu achei a capa bonita, falei, vou dar uma chance. Dei a chance e realmente marcou demais, sabe? Os membros da família Karski, todos têm um charme à parte e são muito próprios dentro de si. Os diálogos são incríveis e tem muito daquele clima de cidade pequena mesmo. Por que é uma cidade pequena? Que todo mundo conhece todo mundo se mete na vida de todo mundo. Tem esse clima de novelão mesmo, e com diálogos afiadíssimos aqui, que o Michael McDowell consegue colocar na boca dos personagens. A gente tem personagens que a gente ama odiar, e a falta deles nos implica muito. É impressionante, eu me apaixonei por essa série, e a minha meta, além de terminar a leitura da saga Blackwater agora em 2026, faltam 2 volumes, né? Eu vou caçar mais coisas do autor para ler, porque ele entrou ali num panteão alto para mim como autores favoritos, sabe? A escrita me cativou, a escrita é muito fluida, os personagens são excelentes, e é uma história que chama muita atenção, né? Ela tem esse clima de novelão todo e tal, que eu digo, mas ela é uma história de terror, né? Porque a gente tem um terror meio Lovecraftiano, sobrenatural aqui nessa história também. Então é outro charme toda a parte aqui que compõe a saga de Blackwater. Bem, gente, esses foram os top 10 livros que eu li esse ano. E acabou que apareceu muita coisa que a gente leu nos clubes, né? Isso é um sinal bom e um sinal ruim ao mesmo tempo, porque quer dizer que no clube a gente tá lendo só coisa legal. Fica aqui o convite para você poder participar do clube junto com a gente. O link para participar tá aqui na descrição e é 100% de graça e continuará de graça ainda em 2026, 2027. O objetivo do Pela Capa com os clubes é incentivar a leitura e apresentar obras que talvez fugiriam do seu radar. Mas foi um ano que eu não li tantos livros quanto eu gostaria, né? Foi um ano bem difícil para mim. Eu viajei muito e ler durante as viagens não é tão fácil assim. Eu li 25 títulos esse ano e muitos deles fizeram parte de séries, né? Por exemplo, eu li 4 Blackwaters, eu li 2 Conan, li muitos contos de H.P. Lovecraft. Então acabou que no volume não foi tanta coisa. E é um traço que eu vou querer mudar com certeza agora em 2026. Eu estou extremamente empolgado com as leituras para 2026. Nas próximas semanas vai sair aqueles vídeos de meta que é sempre uma delícia de fazer e é um inferno para cumprir, mas já estão sendo preparados esses vídeos. E, gente, eu quero saber de vocês aí agora também quais foram suas melhores leituras do ano. Agora o momento é de vocês. Deixa aqui na descrição do vídeo que a gente comenta, a gente conversa ali. E, obviamente, vocês podem me apresentar obras que eu não conheço. Bem, vou deixar aqui os vídeos que eu falei para vocês, que eu ia deixar, né? E se vocês tiverem interesse de adquirir qualquer uma dessas obras que eu mostrei para vocês, compra pelos links que estão aqui na descrição. São links da Amazon e você não gasta mais nem um centavo comprando por eles e ajuda muito o canal e eu fico muito feliz com isso. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.